Oi, eu sou Guilherme Orbi e vamos falar sobre um assunto polêmico. Inteligências artificiais como ChatGPT, entre outros do tipo, ajudam ou atrapalham o escritor? E não vou fazer mistério, na minha opinião, pode ajudar e atrapalhar, depende de como usar. E aqui vou falar um pouco sobre os dois casos e dar algumas dicas de como aproveitar bem as tecnologias. Até porque não tem muito o que fazer quanto ao avanço e criação de novas tecnologias, e precisamos nos adaptar a elas. As inteligências artificiais vieram para ficar, e só nos resta aproveitar antes que elas dominem o mundo. Então vamos direto ao ponto. Vamos começar com de que forma elas podem atrapalhar, e depois falar sobre como pode ajudar, e tenho ressalvas quanto à ajuda. A primeira forma que pode atrapalhar é usar o ChatGPT ou algo do tipo como uma ajuda na hora da escrita, ou seja, ter dificuldade para escrever uma cena e pedir para ele escrever para você. Talvez essa seja a pior forma de usar o ChatGPT, mas entendo que talvez seja a mais tentadora para quem está começando. Mas evite isso de todas as formas. Não faz sentido um escritor pedir ajuda de alguém ou alguma ferramenta para escrever algo que não está conseguindo. Imagina você pedir para um amigo que escreve para ele escrever uma cena de luta para você do seu livro. Não faz sentido. Primeiro que não vai te ajudar a evoluir. É importante que você continue tentando, estudando e praticando, que vai ficar cada vez mais fácil e vai aumentar as possibilidades na hora de escrever uma cena. Segundo que a escrita vai seguir um estilo totalmente diferente. Terceiro que no caso do ChatGPT, o texto costuma ficar sem brilho. Apenas a gramática correta não basta para um bom texto literário. Quarto e talvez o maior motivo, o leitor vai ler o seu livro para saber o que você tem a dizer sobre determinado assunto. Como você narra uma cena pode dizer muito sobre quem você é, sobre quem é o autor. No meu caso, mesmo se eu quisesse seguir um estilo de descrição mais detalhada, mais próximo de Tolkien ou de outros autores clássicos, eu não conseguiria. E não seria uma questão de capacidade, porque bastaria treinar. Seria uma questão de estilo. Eu sou prático e objetivo. Costumo falar pouco e ser direto quando falo algo. E minha escrita reflete minha personalidade. Minhas descrições são objetivas, a história se desenrola com agilidade. Eu gosto que seja assim. Eu me identifico com esse tipo de texto e busco melhorar dentro do meu estilo. Não quero imitar os autores clássicos e reconheço todos os seus méritos e serem clássicos, mas eu prefiro escrever de uma forma mais objetiva com mais acontecimentos, e isso é parte do que sou. Também a forma que crio meus personagens, como desenvolvo eles, os temas que abordo e como abordo, tudo isso revela quem sou. A minha escrita é fruto da minha personalidade, gostos, ideias, visão de mundo, então não faz sentido alguém escrever por mim uma parte que estaria com dificuldade. É melhor sair um texto mais ou menos, mas feito por mim, do que um texto todo remendado parecendo Frankenstein. O leitor quer saber como você vai desenvolver a sua história, e cada parágrafo foi importante para revelar como você vê o mundo. Então pedir para o ChatGPT escrever parte do seu texto seria o pior erro possível de usar ele, a não ser que dentro do contexto do seu livro ter uma mudança de estilo faça sentido. Aí é outra coisa. Outro possível erro é confiar demais no ChatGPT, e isso vale para qualquer inteligência artificial que envolva informações. O ChatGPT pode ser muito útil para pesquisas, mas cuidado, nem sempre ele responde certo, e tome muito cuidado com isso. Essa semana mesmo eu estava com uma dúvida sobre uma questão de uma atividade que passaria para uma das minhas turmas. E eu perguntei para o ChatGPT e ele me deu a resposta errada. E antes perguntei se ele sabia sobre o assunto, que era sobre gramática. Ele falou que sim e fiz a pergunta. Ele deu uma resposta, eu questionei argumentando minha dúvida, e ele pediu desculpa pela confusão e falou que eu estava certo. Aí questionei ele de novo e ele pediu desculpa novamente pela confusão e falou outra resposta. Perguntei, tem certeza? E ele mudou para a versão final correta. Uma inteligência artificial tem a capacidade de inventar um romance inteiro e também informações. Também pode preencher espaços de uma determinada notícia ou pesquisa com informações aleatórias, sem contar que não tem como saber quais fontes ele usou para achar determinada informação. Tudo que está na internet está certo? Como identificar se ele está usando fontes seguras? Ou se realmente está usando as fontes que diz? Talvez seja melhor até perguntar onde pode encontrar determinada informação e ler direto na fonte e analisar se faz sentido ou não. Quanto mais complexa for a informação, menos você deve confiar que terá uma resposta correta. E sabemos que um bom escritor precisa pesquisar certas coisas relacionadas à sua história para ficar mais coerente. Então cuidado caso faça isso no ChatGPT. Acho que esses são os maiores problemas, mas acredito que tenham mais possibilidade de maus usos. Então comente se identificou algum outro possível problema. Porém, é uma ferramenta que pode ser bem aproveitada, caso saiba usar. A primeira e talvez melhor forma que pode ajudar um escritor é a capacidade de analisar texto. Aqui sim ele pode ajudar bastante. Você pode colocar a parte que está com dificuldade, ou que não está satisfeito, ou até com dúvida se ficou certinha, e pedir para analisar e dar opinião sobre o texto, e talvez até pedir sugestões do que poderia fazer para melhorar. Mas cuidado, não confie em tudo que ele diz. Essas ferramentas costumam dar sugestões meio furadas.
às vezes junto com outras boas. Então tente filtrar o que é útil e o que não vai servir. Só evite pedir para ele reescrever, pelos motivos que já falei. Ele também pode analisar se tem erros gramaticais, de coesão e coerência. Mas quanto aos erros gramaticais, tem ferramentas melhores. Para analisar erros gramaticais, eu prefiro usar o Linguastu. É um site gratuito. O pago só aumenta as dicas e aumenta o tamanho máximo do arquivo que ele analisa. Nesse site dá para analisar parte de um texto até um arquivo Word. Só tem limite de palavras na versão gratuita, mas é só dividir em várias partes que fica tranquilo, só dá mais trabalho. Para quem escreve e posta um capítulo por semana igual eu, não tem recurso nem tempo para contratar um revisor profissional, que já digo que é sempre o ideal. Esse site pode ajudar muito, vai reduzir os erros gramaticais mais básicos, também os erros de digitação. Mas cuidado, porque tem palavras que podem estar corretas na sua grafia, mas erradas no contexto. Então, preciso lembrar que é uma ferramenta para ajudar a corrigir os erros mais básicos, principalmente os erros de falta de atenção. Os erros mais crônicos, como falta de coesão e coerência, ele não vai ajudar muito. É uma ferramenta de uso rápido, mas não substitui uma revisão profissional, porque um bom profissional não vai analisar apenas os erros ortográficos. O ideal é já enviar o seu livro sem esses erros para ele, ou pelo menos reduzir o quanto for possível. Um bom revisor vai analisar muitas outras coisas, mas depende do revisor e o que ficar combinado para a revisão. Vou reforçar aqui que ferramentas de inteligência artificial não substituem o olhar atento de um bom revisor. E sobre a revisão, já fiz um vídeo sobre o assunto, falando com base no livro sobre a escrita de Stephen King. Vai ajudar a entender o que precisa se atentar em uma revisão de verdade. Vou deixar na descrição se lembrar. Não significa que as ferramentas disponíveis hoje não podem te ajudar. Outro ponto positivo de usar o ChatGPT é usar para ter ideias de ambientação. Evite pedir para ele criar. Pode pedir sugestões de nomes de personagens, de lugares, sobrenomes, entre outras coisas. Pode usar para criar lista de sugestões que podem te ajudar de alguma forma, assim acelerar sua pesquisa. Pode dar sugestões de livros sobre o tema específico que está escrevendo. Perguntar se já tem histórias falando sobre tal coisa. Só não sei o quanto a resposta seria satisfatória. E aqui voltamos à parte que provavelmente nem tudo ele diz que está correta, até porque tem limitações no seu banco de dados e porque está em beta. Não sei se a versão paga seria mais confiável. Eu acredito que o melhor uso do ChatGPT para um escritor é usar para analisar o texto e pedir opiniões específicas como: ficou claro entender que fulano fez tal coisa? Coisas que um amigo faria, mas o ChatGPT é mais rápido de fazer e bem mais prático, levando em consideração que precisa analisar e ver se as sugestões fazem sentido. Perguntar se tal personagem está bom, coerente, entre outras possibilidades. Se eu fosse usar o ChatGPT para me ajudar em um livro, usaria dessa forma, mas não costumo usar. Já fiz alguns testes e não gostei muito das opiniões e sugestões. No caso, não disse nada errado, mas achei que as dicas meio vagas e muito básicas. Talvez se explorasse e pedisse algo mais profundo, ele responderia algo mais útil. Mas eu confio mais na opinião de vocês aqui nos comentários da minha história interativa. Está sendo uma grande fonte de aprendizado. Tenho muito a aprender e estou me esforçando para isso. Já fica o convite para acompanhar minha história interativa. Posto toda segunda a 1 hora aqui na aba Comunidade. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Até a próxima!